ela apresenta ferrões ou agulhões, e aí que esse veneno vai passar a obter a função de peçonha, tá? Para que possa ser inoculado essa toxina. Então, lembrando, pessoal, que os animais peçonhentos, eles são animais que estão ali produzindo veneno para se proteger, tá? Eles usam as peçonhas como uma forma de proteção dentro da cadeia alimentar, dentro da teia alimentar. Então, é importante que a gente possa observar, pessoal, sempre que alguns animais peçonhentos, eles têm hábitos que não são agressivos, né? A gente viu, né? Os dois últimos animais que estudamos aqui, as cobras, a cascavel e a jararaca ela é mais agressiva do que a cascavel, entendeu? Então, a estatística ela mostra que a maioria dos acidentes ofídicos, eles são causados por cobras do gênero Botrops, que é da jararaca, tá? Então, e os animais venenosos são aqueles que produzem veneno, mas não possuem um aparelho inoculador, ou seja, não possui dente, não possui presa, não possui ferrão. Isso acontece pelo contato, né, da pessoa com o animal, tá certo? Como, por exemplo, a taturana, né? Quando você pisa no sapo, ou quando você ingere determinados animais, como o baiacu, que tem o veneno dentro, né, do corpo dele. Então, isso aí é diferente, tá? Dos animais peçonhentos. Então, essa diferença é importante para que a gente possa fazer um atendimento correto. Então, no caso, os animais venenosos são aqueles que produzem veneno, mas não têm um aparelho inoculador. E os peçonhentos, eles produzem veneno e têm como inocular esse veneno nas suas presas. Então, os principais acidentes que a gente estudou aqui, né, na última aula, foi os das serpentes, dos dois gêneros, Botrops e Crotalus, né, que foi o acidente botrópico e o acidente crotálico, que é, respectivamente, a jararaca e a cascavel. Então, hoje a gente vai ver dois acidentes ofídicos também, que não têm uma importância muito grande, porque não são tão frequentes, tá? Como é o caso da surucucu, que é um acidente laquético, e da coral verdadeira, Micrurus, que é um acidente elapídico. Essas duas cobras, esses dois gêneros, esses dois tipos de acidentes, eles têm, em particular, uma característica. Primeiro, a surucucu é uma cobra de hábitos noturnos, então você não encontra uma surucucu passeando de dia, né, no ambiente onde ela habita. Só se houver um desmatamento, algum desastre ecológico, você vai encontrar determinados animais, né, passeando ali por onde ele não deveria estar. Mas a surucucu é uma cobra grande, tá? Ela não gosta de ambientes diurnos, ela tem hábitos noturnos, então ela gosta sempre de estar escondida dentro de árvores, né? Dentro de buracos. Então é importante que a gente possa ver que os acidentes laquéticos, eles são acidentes raros, tá? Eu até mencionei para vocês que eu atendi um paciente que sofreu um acidente laquético na Serra de Baturité. Então, até aquela presente data, nós não tínhamos nenhum acidente registrado, era só relatos de pessoas que encontravam, né, e relatavam que haviam visto cobra do gênero Lachesis, que causam, né, o acidente laquético, que é a surucucu. A do gênero Micrurus, que é um acidente elapídico, né, é a coral verdadeira. Também é um acidente raro, principalmente porque é uma cobra dócil, não é uma cobra agressiva. A coral verdadeira, ela tem essa denominação porque ela apresenta anéis coloridos, né? Anéis brancos, pretos e amarelos. Então, ela se diferencia das outras cobras porque ela tem uma pequena boca, então é difícil ela abocanhar, ela inocular um paciente. Então, casos de coral verdadeira somente a gente encontra quando ela consegue abocanhar um dedo ou a mão de uma criança, tá? E nós vamos hoje ver os escorpiões,
tá? Que são os escorpiões do tipo, né, do gênero Titus, que na nossa região aqui nós temos somente uma espécie, que é o Titus stigmuris, né? E também vamos ver os 3 tipos de aranhas, né? Principalmente aquela que é mais devastadora, aquela aranha que causa um dano, a gente vai ver muito mais expressivo em relação às outras, que é a do gênero Laxoceles, que é a aranha marrom, que é uma aranha muito pequena, de hábitos noturnos também. São acidentes que a gente encontra mais nas regiões afastadas da cidade, ou seja, em fazendas, em distritos onde o telhado das casas não tem forro, então a aranha marrom ela está presente principalmente à noite, tá? A aranha armadeira, ou também chamada aranha da banana, aranha macaca, tá? E a viúva negra, né, que é do gênero Latrodectus. Então, esses são os 3 tipos de aranhas que nós encontramos aqui na nossa região do Ceará. Os outros insetos importantes, tá? Principalmente a abelha, né, que todo mundo conhece, que é do gênero Apis. Ela é capaz de inocular o seu ferrão e com isso ela vai injetar uma substância que vai causar uma reação alérgica, a gente também vai ver. E os outros grupos de animais peçonhentos, como as lagartas e os peixes do tipo arraia, são responsáveis por acidentes, mas não tão frequentes, tá bom? Então vamos lá. Então, como a gente já viu, o acidente ofídico, ele é um tipo de intoxicação, né, de envenenamento, decorrente da inoculação de uma toxina produzida pelo animal, através de um aparelho, através de um instrumento inoculador, que nas serpentes a gente encontra esse instrumento como fossem as suas presas. Então a cobra ela produz essa substância, esse veneno que é capaz de ser inoculado na sua presa para facilitar o seu ataque ou proteger de grandes predadores. Então a serpente peçonhenta ela é definida por 3 características fundamentais na identificação do animal. É a presença da fosseta loreal, que é aquele órgão que está localizado entre a narina e o olho. Então, se você observar aqui na figura, nós temos aqui a pupila da cobra dilatada, tá? Aqui nós temos a narina, e entre um e outro a gente vai encontrar a presença de um instrumento importantíssimo para a cobra, que é chamada de fosseta loreal, que caracteriza a serpente como peçonhenta. Por quê? Essa fosseta loreal que tem a função de avisar a cobra, ou seja, é como se fosse um instrumento responsável pela sua comunicação com o meio ambiente. Então, ela sente a presença, a vibração das presas, tá? Então, essa é um instrumento presente nas cobras peçonhentas muito importante para a sobrevida desse animal. A presença de guizo ou chocalho, né, que é característico da cascavel, e no caso das cobras coloridas, a presença dos anéis coloridos, como eu falei para vocês, que é essa mistura de anéis, vermelho, preto, branco ou amarelo. Então, isso são características importantes para a gente diferenciar de cobras não peçonhentas. Então, vamos lá. O primeiro gênero peçonhento que a gente deixou de estudar. Então, aqui eu apresento a vocês a cobra do gênero laquético, tá? Capaz de provocar acidentes graves, porém raros, por conta que a cobra, né, surucucu, também chamada surucucu pico de jaca, é a cobra que tem o maior tamanho. Então veja aí o tamanho dessa cobra. Então ela pode atingir até 3, 4 metros de tamanho, né, de comprimento, e um diâmetro em torno de 20 a 30 centímetros. Então é uma cobra robusta, tá? Então a gente encontra ela na região amazônica e em áreas da Mata Atlântica. Então, a gente tem áreas de Mata Atlântica aqui no nosso estado. Então, o relato e a comprovação do acidente laquético foi na Serra de Baturité, por conta, né, de 2 caçadores de tatu que foram, né, durante o dia caçar tatu, e quando viram a movimentação dentro de um tronco oco, eles visualizaram, e quando um desses caçadores colocou a mão dentro para pegar o rabo do tatu, ele pegou, foi a cabeça da cobra, e ela veio, né,
no seu braço. Então, graças a Deus, o paciente levou a cobra, o acidente ofídico ele foi imediatamente, né, avaliado e receberam o atendimento de emergência e o paciente saiu em alta, né, do hospital sem nenhuma sequela. Os hábitos são preferencialmente noturnos, como eu falei, né, da surucucu. Ela põe cerca de 15 ovos por vez. Então, a gente sabe que a multiplicação, né, a reprodução das cobras influenciadas pelos predadores, né, principalmente os répteis, né, que se alimentam dos ovos das cobras. Então, a gente não tem uma população grande de cobras por conta que existe muito predador na mata que é capaz de comer os ovos antes de ela, né, colocarem para crescimento. O acidente laquete, como eu falei para vocês, ele envolve o gênero Lachesis, né? São raros, né? Representam menos de 2% dos acidentes ofídicos que a gente encontra no Brasil. Ele apresenta semelhança com o veneno botrópico, ou seja, tem uma atividade coagulante, hemorrágica e inflamatória aguda. Então, vocês lembram que o acidente botrópico é aquele acidente que tem uma característica bem diferenciada do acidente crotálico, né? Não esqueçam disso. O soro para tratamento dos acidentes laquéticos é um soro antilaquético, que é também utilizado da mesma forma como o prótálise e o botrópico. Vale lembrar que, por possuir uma semelhança nas atividades fisiopatológicas do veneno botrópico, existem soros antibotrópico e antilaquético que você pode aplicar no paciente, tá? Então, porque é a mesma toxina, eles causam os mesmos efeitos do veneno da jararaca. Então, eu posso aplicar um soro que é polivalente, antilaquético e antibotrópico, se eu não tiver o específico. Ele vai ser aplicado por via intravenosa, seguindo aquelas regras que a gente vai ver no final da aula, um resumo em relação a todo esse atendimento hospitalar. Então, a presença de uma fisiopatologia semelhante com o veneno botrópico faz com que os acidentes laquéticos possam ser tratados com um soro tanto antibotrópico como antilaquético. Então, quais são as manifestações clínicas do acidente laquético? Então, nós temos manifestações tanto locais como manifestações sistêmicas, como a gente viu no caso das outras cobras, né? As locais, pela agressão da picada da cobra, sempre vai aparecer dor, edema, equimose na região da picada, que pode, né, apresentar aqueles sinais característicos da jararaca, que é o aparecimento de vesículas, de bolhas, que dá aquela aparência, né, hemorrágica. Então, vocês lembram muito bem que o acidente botrópico ele é muito grave em relação ao local. Sistemicamente, pode haver uma hipotensão arterial grave, né, por causa dessa vasodilatação, e aparece aqueles sintomas que sintomas relacionados ao sistema adrenérgico, que é o medo, né, pela picada da cobra. A maioria dos pacientes, eles vão apresentar sudorese, vômitos, né, e nesse caso aqui do acidente laquético pode apresentar uma bradicardia devido à formação desse edema. Então, a intensificação dessas alterações pode levar ao quê? Pode levar a um choque, uma bradicardia grave e o óbito do paciente. Então, é importante que a gente possa sempre visualizar a diferença de algumas manifestações clínicas. Por quê? É essencial que, como farmacêutico, você identifique o agente agressor, o agente tóxico, no caso, o gênero da cobra, e faça de imediato a utilização do soro antiofídico. Porque as consequências da ação, da fisiopatologia da toxina, elas são capazes de matar o paciente de acordo com a quantidade de veneno que foi injetado. Então, a gente não tem como supor nem achar que aquele paciente que teve a inoculação do veneno, ele possa ser mais grave do que o anterior a 15 dias atrás. É impossível a gente ter isso. Então, é necessário que a gente sempre faça uma avaliação, né, do paciente, caso a caso. Então, a orientação para o tratamento sempre é em relação à gravidade que a gente vê
do paciente na manifestação dos sinais e sintomas, né? E o aparecimento principalmente dessas manifestações vagais, que é a bradicardia, hipotensão arterial e diarreia, que vai levar o paciente, né, a uma situação de coma e óbito. A soroterapia nos casos da cobra surucucu, ela é importantíssima, porque são casos graves, né, de 10 a 20 ampolas intravenosas, lembrando sempre que elas devem ser administradas posteriormente ao uso de um antihistamínico, a prometazina. A cobra coral verdadeira, né, da família Lapidae, ela é importante também, ou do gênero Micrurus, tá? Ela conta com aproximadamente 250 espécies, incluindo as nages e as temidas mambas, que são cobras que a gente encontra na Índia, tá? Então, nas Américas, elas são chamadas de corais verdadeiras. No Brasil, só um instantinho. Isso mesmo. Viu? Ah, meu Deus. Pode, Ivna, o paciente, quando a ação do veneno, tá? Ele pode causar lesões em determinados órgãos, principalmente órgãos, né, de grande aporte sanguíneo, como o coração, como o pulmão, como os rins, que tem muito fluxo sanguíneo, que pode causar um dano que vai ficar permanente. Isso aí vai depender do atendimento precoce, do uso, né, de imediato do soro. Lembrando a vocês, pessoal, o soro, ele é neutralizante. Não existe até hoje nenhuma substância, nenhum tipo de medicamento. O médico pode até passar alguns medicamentos, como corticóides, anti-inflamatórios, antibióticos, que a gente viu que são tratamentos paralelos, por conta da agressão da picada da cobra e das lesões causadas pela toxina proteolítica, né, coagulante. Então, o uso de antibióticos, de anti-inflamatórios, de corticóides e de outros fármacos, eles são essenciais para manter a vida do paciente. Mas o veneno, a toxina, ela só é neutralizada pelo soro. Até hoje, nós só conhecemos uma neutralização, que são os soros antiofídicos. Caso o paciente passe por muito tempo para ser atendido e usar o soro, pode causar lesões em determinados órgãos, principalmente órgãos de grande aporte sanguíneo, como o coração, pulmão e os rins, né? A gente viu que os rins, eles são órgãos que vão passar por um processo de destruição, já que o veneno é uma proteína de grande peso molecular e os glomérulos, eles vão passar por filtrações forçadas. Então, Ivna, é necessário que você faça um suporte ao paciente para que ele possa não sofrer lesões, né, em órgãos que têm importância na fisiologia, na homeostase. Então, nas Américas, nós chamamos a coral de coral verdadeira, né, porque tem a coral falsa, tá? No Brasil, nós temos cerca de 22 espécies do gênero Micrurus. Aqui no Ceará, nós temos somente a coral verdadeira e a coral falsa. Elas têm também hábitos subterrâneos e semi-subterrâneos. Então, os acidentes por essas cobras têm duas causas importantes. Primeiro, porque elas gostam de ambientes subterrâneos. E segundo, que elas são cobras pequenas. Elas não têm uma boca grande como a jararaca, como a surucucu, como a cascavel. Ela se alimenta, né, de pequenas serpentes ou répteis, tá? Também são ovíparas, põem de 2 a 10 ovos em buracos no chão, formigueiros ou troncos. Então, volto a lembrar vocês, os predadores, eles procuram os ovos das cobras para se alimentarem. O acidente elapídico, como eu falei para vocês, ele é muito mais raro que o acidente, né, pela surucucu, não chega nem a 0,5%. Então, os registros no Brasil são quase inexistentes desse tipo de acidente por esse tipo de serpente. Eles têm uma alta toxicidade porque são venenos neurotóxicos e miotóxicos. O que isso quer dizer? Afeta o sistema nervoso, causando dores musculares que podem ser tão intensas que é necessário o uso de opioides. As manifestações clínicas também estão muito relacionadas com o acidente crotálico, que é o aparecimento da ptose palpebral bilateral, diplopia, né, que a gente viu, acompanhado de mialgia, dor muscular intensa, que pode levar até a paralisia respiratória.
E o óbito acontece através de uma insuficiência renal aguda. Se você lembrar, o acidente elapídico ele tem muita característica dos sintomas relacionados com o acidente crotálico. Porém, é muito raro, 0,4% de acidentes de serpentes peçonhentas registrado no Brasil está relacionada com a coral verdadeira. Então, a gente deve sempre levar em conta, pessoal, que no caso aqui, a gente tem que fazer essa grande diferenciação entre as manifestações clínicas que caracterizam o acidente crotálico do acidente elapídico, tá? Na hora da administração do soro. Então, a gente viu que na abotrópise é muito parecido, né? A surucucu e na crotálise muito parecido a coral verdadeira. Então, o soro ele é específico, antielapídico, o qual deve ser administrado por via intravenosa, sempre em ambiente hospitalar. Nunca se deve fazer a administração de soro antiofídico, pessoal, em ambiente ambulatorial, por conta das reações alérgicas que esse paciente pode desenvolver e pode levar à morte de imediato. Então, temos sempre que levar em conta o que? A presença do ambiente hospitalar, para caso o paciente desenvolva uma reação alérgica, ele tenha ali um suporte, né, adequado para que ele não possa morrer pela administração desses soros. A orientação para o tratamento sempre é a utilização de ampolas, 10 ampolas intravenosas, devido ao risco do acidente, né, elapídico, aconteceu insuficiência respiratória aguda, devem ser considerados como potencialmente graves. E agora nós vamos para os escorpiões. Então, no Brasil, nós temos, né, de interesse médico, o gênero Titus. Nós temos 3 tipos de escorpiões. Nós temos o Cerulatus, né, que é o escorpião amarelo, que acontece na Bahia, Minas Gerais, São Paulo, Espírito Santo, Paraná, Rio de Janeiro e Goiás, ou seja, a metade do Brasil para baixo. O Baiensis, que é o escorpião marrom, também acontece mais na região do sul do país. E aqui no nosso Nordeste, no nosso Ceará, o velho conhecido como Titus estigmurus, que acontece principalmente nos estados da região do Nordeste, né? Ceará, Piauí, Recife, Natal, tá bom? Então a gente vai dar um ênfase maior no Titus estigmurus. O professor, pode ter casos das outras espécies de Titus aqui na nossa região? Pode, pessoal. Caso de um transporte de uma carga de madeira que vem do sul, contaminada. Então, isso aí é muito importante. A gente não deve descartar nunca um acidente por escorpiões, por conta que a gente sabe que a toxina do Titus estigmurus ele não é tão letal como as outras duas espécies. A gente sempre tem que avaliar o paciente de uma maneira geral. Nunca descartar o paciente por conta que aqui eu só vou ter Titus estigmurus. Eu posso trazer num transporte dentro de um carregamento de um móvel, uma mudança, tá? Eu moro lá na região sul e me mudo aqui para o Ceará e dentro do meu armário eu vou trazer uma espécie baiense, um escorpião marrom. Então a gente tem que fazer a sua identificação do animal peçonhento. Então aqui é só para mostrar para vocês que existe uma grande diferença. Olha aí, ó. O Titus cerulatus, que é o escorpião amarelo, tá? Ele tem o dorso dele todo marrom, é diferente do estigmurus, ó. O estigmurus ele também é amarelo, mas o dorso dele ele é uma mistura de marrom com amarelo. E o baiensis é o escorpião marrom. Então são muito fáceis de distinguir as 3 espécies de Titus. Então não tem como confundir na hora que você vai identificar. Eu também falei para vocês, existem escorpiões, por exemplo, o estigmurus, ele não é tão agressivo, tá? Então ele só ataca quando ele se sente ameaçado. Então se você vê um escorpião, ele passando por cima da sua perna, do seu braço, se você não reagir, ele não vai lhe picar, não vai lhe ferroar. Tá? O ferrão dele está localizado aqui na cauda, tá? Na ponta da cauda, tá certo? É como se fosse uma unha mais afiada. Então, nesse ferrão aqui, ele inocula a sua peçonha e vai dar aí o aparecimento da sintomatologia característica de cada espécie. Os escorpiões, eles são animais carnívoros, tá? Eles se alimentam de insetos, de grilos e de baratas.
Por isso que eles adoram os banheiros, adoram as cozinhas, adoram os armários, onde tem o esgoto ali, onde as baratas saem. Eles conseguem passar por muito tempo sem se alimentar. Então, é muito comum a gente encontrar escorpião na cozinha e no banheiro, principalmente dentro dos armários e debaixo das pias. Ele tem hábitos noturnos, tá? O escorpião. Ele se esconde, né, em locais como troncos, pedras, jornais, caixas, linhas de trem, entulhos, telhas, tijolos. Então, esse pessoal que adora ter no quintal aquele monte de tijolo, aquele monte de telha, aquele monte de madeira, cuidado, pessoal. Essa época de chuva é uma época onde aparece muito escorpião, né? Então, os escorpiões, eles gostam de estar escondidos nesses ambientes, principalmente ambientes úmidos e quentes. Se não for no quintal, dentro dos banheiros e nas cozinhas, principalmente embaixo dos armários, onde você encontra o alimento que ele vai gostar, que é a barata. Você não tem grilo dentro de casa na capital, mas você tem barata. Então, essa presença do alimento do escorpião, ela é essencial para que ele possa se multiplicar. As medidas para a prevenção do aparecimento deles é só a limpeza mesmo, isso mesmo, Ivne. Existe, né, as pessoas gostam de colocar também água sanitária nos esgotos, tá? Não existe comprovadamente um veneno, então, pela estrutura que você vê aqui do escorpião, essa parte, né, que protege ele, ela é muito resistente à penetração de venenos. Vocês lembram que a gente viu que alguns pesticidas, eles são muito lipossolúveis. Então, essa carapaça aqui do escorpião impede que ele absorva esses venenos. Então, a gente faz o uso da limpeza como uma forma preventiva, e algumas pessoas relatam que o uso de hipoclorito de sódio nos esgotos também afastam as baratas, consequentemente afastando o escorpião. Então, a limpeza. Quem tem, né, em casa, sítio, essas coisas, e tem galinha, a galinha, ela consegue se alimentar do escorpião. A galinha come tudo, né? Quem cria galinha sabe disso. Então, a galinha, rapidamente, ela come um escorpião e ela não é picada, porque quando ele pica no bico dela, ela consegue se proteger da inoculação. Ele não consegue inocular no bico da galinha. Então, algumas pessoas relatam em casas, né, na capital, sítios, essas coisas, que a criação de galinha evita, né, a multiplicação de escorpiões, que elas gostam de se alimentar de escorpiões. Então, a limpeza sempre adequada, ou seja, tira sapatos dentro de caixa, tá? Não tem esse hábito de guardar sapato dentro do banheiro, o sapato tem que ser no armário separado. Sempre que for calçar o sapato, uma sandália, ou vestir uma roupa, sempre balançar. Nessa época que a gente está agora de chuvas, tá? Então, essa umidade, com essa chuva, com esse sol, eles gostam de estar nesses ambientes. Então, é sempre bom a gente ter uma prevenção em relação a isso. Então, quais são as características dos acidentes escorpiônicos? Então, a gente pode ter desde um caso leve até um caso grave. Isso aí vai depender, pessoal, do paciente. Tem pacientes que são muito suscetíveis a isso. Então, por exemplo, no casos leves, que é a grande maioria, eu acho que em torno de 70% a 80% dos casos que eu atendi durante 5 anos no Ceatox, foram na grande maioria de casos leves. Ou seja, só aquela dor e aquela dormência no local. Então, a gente sempre indicava um analgésico, ou no caso que o paciente chegava e ele não suportava a dor na picada, a gente passava xilocaína, né, no local, e essa dor ela passava. Então, é interessante que a gente possa sempre dar inicialmente, né, uma tranquilidade ao paciente, para que ele não entre num momento de pânico, né, porque a dor vai aumentando de acordo com o nervosismo dele. Então, na grande maioria, a gente vê pacientes com dor e parestesias locais, ou seja, dormência no local, tá? Aí, um caso moderado, a dor já pode ser mais intensa, com náuseas, com vômito, com sudorese, com uma pequena liberação de secreções, uma cialorreia discreta, uma agitação, uma taquipneia, uma taquicardia. Então, a gente tem que sempre avaliar se todos esses efeitos aqui, principalmente de agitação,
de uma taquipneia, de um ataque cardíaco, ou seja, do aumento da respiração e dos batimentos cardíacos, não está relacionado com o nervosismo de ter sido picado por um escorpião. Então, é interessante que a gente faça a distinção desses sintomas com sintomas de nervosismo. Tá? Por quê, pessoal? É sempre preconizado que o uso do soro ele tem que ser sempre com segurança, porque você pode matar o paciente administrando uma ampola de um soro desse. Ele tem uma reação alérgica, você matar ele por uma asfixia, um edema de glote. Então, é sempre importante nos acidentes por escorpião a gente fazer uma avaliação bem segura, tá? Em casos graves, né, além dos sintomas que a gente vê nos moderados, né, principalmente o quê? Dor abdominal, náuseas e vômitos, é o que aparece. Porque os outros, pessoal, todos esses relacionados ao sistema simpático, nervoso, o paciente pode apresentar até pela presença de uma aranha caranguejeira, que a gente sabe que a aranha caranguejeira ela não tem veneno, que ela pode causar uma reação alérgica, aquele pelinho que ela solta, né, que aquilo ali é uma forma de proteção dela, tá? E ela consegue picar, né, morder a pessoa e ali causar um dano mecânico, mas ela não tem nenhuma toxina, ela só dá uma reação alérgica. Então, o medo das pessoas, ela pode ocasionar, desencadear um ataque cardíaco, um ataque pneia, uma sudorese, um tremor. Então, tudo isso está relacionado com nervosismo. Mas se o paciente é idoso ou o paciente é uma criança, um bebê, por acaso, por exemplo, né, e apresentar uma dor abdominal, náuseas e vômitos, aí você pode pedir exames laboratoriais, principalmente de amilase, para ver se não tem alteração. Se houver alteração na dosagem amilase, se faz a soroterapia, tá? Então é muito importante que a gente possa fazer a distinção da classificação, se é leve, moderado ou grave. E o tempo de observação, principalmente em crianças e idosos, por exemplo, de 6 a 12 horas. Acima disso, pessoal, acima de 12 horas, não vai apresentar mais nenhum sintoma. Então, é importante a gente sempre fazer essa distinção. Então, em casos graves, além de todos os sintomas do caso moderado, eles podem apresentar, tá, a complicação tanto da insuficiência cardíaca como a insuficiência respiratória, apresentando o edema pulmonar agudo, e o paciente chega a um choque e pode até morrer. Eu, particularmente, nunca atendi um paciente em estado grave de escorpião aqui no Ceará. Raramente os casos de escorpião chegam a moderado. Eles sempre são casos leves, mas a gente sempre deve levar em conta que cada paciente diferencia de outro paciente. Então, pessoal, é sempre importante você fazer a distinção, tá? Acalmar o paciente para que ele possa ficar tranquilo e não ocorrer manifestações simpáticas que são características de um caso moderado. Desculpa. Agora vamos para o caso das aranhas, né? Então, as aranhas, elas têm, né, pertencem ao grupo dos artrópodes, habitam praticamente todas as regiões do mundo, você vai encontrar aranha, e são encontrados em diferentes ecossistemas, inclusive no meio aquático você pode encontrar aranha. Então, eles têm, né, um habitat bem característico, que é o aparecimento daquelas teias geométricas irregulares. Elas podem estar escondidas em buracos, fendas de barracos, árvores, sob troncos, cupizeiro, bromélias. Então, elas ocupam praticamente todas as áreas que a gente encontra no mundo, a gente vai encontrar uma aranha, né? São animais carnívoros, né? Eles principalmente se alimentam de insetos. Então, quem observa, elas fazem as teias principalmente para capturar moscas, mosquitos, e ali elas se alimentam. Mas também elas podem, né, dependendo do tamanho da aranha, se alimentar de pequenas lagartixas, rãs, peixes, roedores e filhotes de pássaro. Isso aí vai ser proporcional ao tamanho da aranha. Os predadores das aranhas são os pássaros, lagartos, sapos, rãs, escorpiões e parasitas diversos, além do próprio homem. A gente sabe que tem pessoas que gostam de comer esses insetos, né? Principalmente o pessoal da China, né, da Indonésia. São locais onde o pessoal tem um hábito, né, alimentar bem diferente do resto do mundo.
Então, é importante que a gente possa observar, pessoal, que alguns dos insetos atraem outros insetos, né? As baratas atraem os escorpiões atraem as aranhas. Então, a gente tem que manter o ambiente limpo, né? Às vezes o paciente ele fica ofendido porque a gente pede para ele limpar a casa, mas não é limpeza de sujeira, é limpeza de material, que tem gente que adora guardar em tudo, tá? Então, a maioria das aranhas, elas vivem só, né, são solitárias, mas algumas têm hábitos sociais, tá? As espécies que vivem poucos meses, enquanto outras, como as caranguejeiras, podem viver até 25 anos, de acordo com o tipo de cativeiro na qual ela vai habitar. Então, é interessante que a gente possa observar que existem vários tipos de aranhas e a gente possa distinguir, tá bom? Principalmente aranhas do grupo, né, Laxoceles, que é a aranha marrom. Então, quais são os aspectos epidemiológicos? É um acidente menos grave, né, em relação aos ofídicos, tá? São notificados anualmente cerca de 5 mil acidentes, então a gente tem muito acidente por caranguejeira, principalmente voltada para o medo, tá? Os principais agentes causadores, né, de problemas com aranhas é do tipo da aranha armadeira, da aranha marrom e da viúva negra, também chamada de flamenguinha, que é aquela preta com vermelho, tá? Que a gente encontra tanto na Bahia como no Ceará. E a aranha marrom que a gente encontra aqui no Ceará. Então, as aranhas que têm esse interesse médico têm veneno e pode causar, né, os acidentes. A gente vê que os acidentes com aranha marrom são acidentes gravíssimos. Eu vou mostrar aqui para vocês. Porém, nem todas são responsáveis por acidentes humanos graves. No Brasil, 3 gêneros, com cerca de 20 espécies, podem causar os envenenamentos, como eu já mostrei aqui para vocês. As aranhas, né, do tipo aranha de grama e as caranguejeiras, provocam, em geral, apenas o medo, tá? São aqueles sintomas de medo. Por quê? O escorpião morre. Não, Ivna. O escorpião, às vezes, ele não morre quando ele pica a pessoa. Porque quando ele pica, às vezes, né, você pisa nele e mata ele. Mas, às vezes, ele se contrai todinho e parece que você acha que ele está morto, mas quando você olha, é só uma forma de proteção dele. O exame, Silene, é a amilase, tá? Ver a função pancreática. Nesse caso da dor abdominal, que pode apresentar na picada do escorpião, com a presença de náuseas e vômitos. Então, isso aí a gente pede a amilase, se tiver alterada, a gente faz o acompanhamento e faz a administração do soro, caso tenha alterações, tá bom? Então, vamos lá. Então, os acidentes pelaquela aranha de grama e as caranguejeiras é mais relacionados principalmente a reações alérgicas, dermatite de contato e o medo, né? A caranguejeira é aquela aranha preta, né, grande às vezes, ela pode atacar você, tá? Cuidado, não vamos brincar com caranguejeira não, que elas são agressivas. Ela pode morder o paciente, mas ela não tem nenhuma toxina. Os sintomas são leves, só dor, pode aparecer edema e o nervosismo do paciente. Vamos aqui começar pelo primeiro tipo de aranha, que é a aranha armadeira, tá? Ela pode atingir 3 centímetros, tá? O corpo dessa aranha, ela pode ter pernas até de 15 centímetros, vejam aí a característica dela, tá? Apresenta 8 olhos expostos em 3 fileiras, ninguém vai ficar olhando para os olhos da aranha, tá? Possui hábitos noturnos e não vivem em teias. Então, aquelas de teias que você tem dentro de casa, aquelas ali são inofensivas, tá? Durante o dia elas permanecem, né, escondidas, já que elas têm hábitos noturnos, e elas se escondem principalmente em bananeiras, palmeiras e bromélias. Então você pode encontrar elas no mesmo canto que você encontra os escorpiões, em locais úmidos e escuros, dentro de sapatos, atrás de móveis, cortinas, jornal, caixa de livro. Então cuidado quem gosta de guardar essas coisas. E toda vida que for mexer, sempre ter o cuidado e usar luvas grossas, aquelas luvas que a gente às vezes usa para dirigir moto, porque às vezes protege desses animais peçonhentos. Elas caçam e mobilizam suas presas pela ação do veneno delas, elas são agressivas e se armam para o ataque, tá? Os acidentes podem ser tratados com somente os sintomas,
através, principalmente, de bloqueios anestésicos, com a utilização de um soro anti-aracnídeo, de acordo com a gravidade do caso. Então, localmente, pode ter dor, inchaço, vermelhidão e formigamento, na hora da mordedura da aranha. E, em geral, o pessoal pode apresentar uma taquicardia, aumento da pressão, visão turva, vômito e sudorese. Então, esses são sinais e sintomas leves do acidente pela aranha armadeira. A campeã de todos os acidentes mais graves, mais preocupantes, é a aranha marrom do gênero Loxosceles. Elas são aranhas muito pequenas, chegam a aproximadamente 1 centímetro, incluindo as pernas, até 3 centímetros de comprimento. Ela tem pares de olhos, né, dispostos em 3 pares, formando 6 olhos. Elas ocupam grande diversidade de habitats, como raízes e cascas de árvores, folhas secas de palmeiras, bambuzais e cavernas. Elas podem estar também atrás de móveis, sótãos, garagens, porões de casas, entulhos e madeiras. Então é preocupante, porque ela é uma aranha muito pequenininha, ela passa desapercebida, porque ela tem hábitos noturnos, ela tem teias irregulares, tá? Não são agressivas e picam somente quando você espreme ela contra o corpo. Então, os acidentes que eu já atendi de Loxosceles, de aranha marrom, estava mais relacionado a pacientes que estavam deitados, dormindo durante a noite, e elas, no seu hábito noturno, atrás de se alimentar, cai na rede, cai na cama, e você vai, né, em contato com ela, e ela acaba lhe picando. Então, os acidentes por esse tipo de aranha, aranha marrom, Loxosceles, tem que ser tratado com soro anti-aracnídeo ou anti-loxosceles. Mas também pode ser empregado outros tipos de medicamento, como os corticoides e os antibióticos. Vocês vão ver que a lesão pela toxina é uma toxina proteolítica, ela vai destruindo a proteína do epitélio do tecido do paciente. Então, causam lesões horríveis, né? Se não for administrado o soro, o paciente pode perder parte, né, do seu tecido, da sua área epitelial, cutânea, até chegar na musculatura, como casos de muito grave. Por ser uma aranha pequena, de hábitos noturnos, às vezes a pessoa não associa um acidente por aranha marrom. Acha que aquilo ali foi uma picada de um potó, mas vocês vão ver que é bem característico o avanço da picada, né, da ação proteolítica da toxina da aranha marrom. Então, se diferencia. Então, no interior, a gente atende bastante pacientes do interior, por quê? Porque as casas do interior, às vezes, não tem um forro, apresenta, né, ao seu redor, né, palmeiras, bambuzais. Então, os acidentes, quando vem no interior, o paciente, às vezes, já vem com 3 ou 4 dias, né, a partir do momento da picada da aranha marrom, já apresentando lesões teciduais bem significativas. Então, a gente pode ver aqui o exemplo para vocês, tá? São descritas 2 variedades clínicas. Uma forma cutânea, que é a mais comum, que vai ser o aparecimento dessa lesão inflamatória, aqui, ó, em 3 dias, veja aqui no dedo do paciente, ó. Observem que existe um pontinho branco onde a aranha marrom inoculou o veneno. Então, é bem característico. Ó. Veja um eritema ao redor do pontinho, tá? Aqui é com 3 dias após a picada, é uma lesão inflamatória, que vai evoluir para uma necrose, e aqui, ó, 10 dias depois, a ulceração. É muito triste o avanço dessa toxina. Vejam aqui, né, no caso desse paciente, que foi na mão dele. Então, existe a forma cutânea visceral, que além dessa lesão cutânea aqui que a gente vê de superfície, os pacientes evoluem com anemia, icterícia, hemoglobinúria. Então, pode acontecer insuficiência renal, que é a complicação mais temida no caso do Loxosceles, tá? O tratamento com soro está indicado tanto na forma clínica visceral como na cutânea. Isso aí vai ser pela avaliação que quem vai diagnosticar o caso vai passar para o médico. Então, vejam aqui, ó, com 3 dias após a picada, a gente vê só uma pequena reação inflamatória que vai aumentando no 4º dia,
No quinto dia, a gente já tem uma reação inflamatória bem característica com edema, aí é que a gente já tem um comprometimento da estrutura do epitélio, e aqui a gente já tem, né, o aparecimento da necrose com ulceração. Então, eu já contei para vocês o caso de uma aluna minha de Quixadá que teve a picada dessa aranha marrom na bochecha do rosto, e felizmente, né, ela foi, né, ao meu encontro no quinto dia. Ela disse que tinha acontecido na segunda-feira, ela foi na sexta-feira, na sala de aula, ela apresentava mais, né, essa evolução aqui, dessa figura do quinto dia. Então, imediatamente eu pedi para que ela se dirigisse à Fortaleza e fizesse, né, o diagnóstico correto, né, juntamente ao Ceatox, e ela fez o tratamento. Então, tem casos de pacientes que passam mais de 10 dias. Por quê? Porque, às vezes, o médico ele vai tratar só como uma afecção de pele, usando corticóide. Corticóide vai ajudar, professor? Vai, porque não é uma reação inflamatória. Ele vai conseguir conter todo aquele avanço das células inflamatórias do processo inflamatório necrótico. Mas o veneno, que é proteolítico, vai destruir a proteína, que é a estrutura básica do citoesqueleto das células. Então, ele não vai conseguir combater diretamente a toxina, ele vai evitar um processo inflamatório que avance rapidamente. Que às vezes é indicado para o paciente o uso de corticoides para ajudar no processo de reversão do processo inflamatório. Mas a toxina ela vai funcionar, vai atingir o local principal dela, que é a destruição das proteínas do citoesqueleto das células. Então vejam aqui a evolução de 3 a 10 dias. Então no início você pode tratar como reação inflamatória comum, tá? Mas quando chega no 9º dia que você já vê uma lesão dessa, infelizmente não tem como permanecer com o tratamento somente com antibióticos e com corticóide. Você tem que partir para um diagnóstico diferenciado. E também, pessoal, evitar os diagnósticos errados. Às vezes a pessoa está com um processo inflamatório de uma espinha, que é muito parecido também o caso de uma espinha, que acontece todo esse processo inflamatório, não é uma picada de aranha marrom. O que é que vai diferenciar, pessoal? A anamnese. É você saber aonde ocorreu, de onde veio o paciente. Então, é pouco provável que um paciente da capital ele vá apresentar uma lesão dessa e ser aranha marrom. Mas um paciente que vem, por exemplo, de uma região do interior, de um distrito, de uma fazenda, a gente já pergunta ao paciente de onde é que ele mora, onde ele dormiu, qual é o tipo de casa que ele vive. E se, então, ele relata que a casa que ele vive é uma casa que fica distante da cidade, que não tem um forro, que mora no meio do mato, então a gente já mata aí a charada e já indica o uso do soro, que é de imediato, tá? Então, a quantidade de soro que vai ser utilizado para o paciente tem que ser de acordo com a evolução da lesão. Olha aí, no pé dessa pessoa aí, é uma ulceração horrível, né? Então, você observa aí que provavelmente isso aqui já esteja em torno de 7 a 10 dias também, nesse caso desse paciente aqui, no tornozelo dele. Tá? E, por fim, a última espécie, né? Desculpa, o último gênero, que é a viúva negra. Então, a viúva negra ela tem um comprimento de 2 centímetros, enquanto que os machos têm de 2 a 3 milímetros, é muito pequeno. Aqui nada mais é que a viúva negra é aquela aranha que mata o seu parceiro após o coito, tá? As fêmeas são as únicas responsáveis pelos acidentes com humanos. Então, a descrição dela, ela possui 8 olhos em 2 fileiras. Vive em meio à vegetação arbustiva, gramínea, buracos de erosão, canaletas de água de chuva, latas vazias e pneus velhos. Elas não são agressivas. E os acidentes também só acontecem quando elas são espremidas contra o corpo da vítima, muito parecido, né, com os acidentes por Loxosceles. Porém, há uma grande diferença na aparência das duas. Enquanto a Loxosceles é uma aranha marrom, a viúva negra é uma aranha preta com vermelho. Então, os acidentes eles podem ser tratados sintomaticamente usando analgésicos e sedativos, ou com a utilização, no caso, de soroterapia, de acordo com a gravidade do caso. Então, isso aí, quem vai propor o tratamento com soro é o farmacêutico, quando ele fizer uma avaliação da sintomatologia desse paciente.
Alguém quer perguntar mais alguma coisa, pessoal? Eduardo, tem que tomar o soro até quantos dias? Eduardo, o soro ele é sempre indicado. Por quê? Como eu falei desde o início, o soro ele é responsável pela neutralização da toxina. O paciente ele vai chegar com 10, com 15 dias, com essas lesões cada vez mais graves, que pode chegar até os órgãos mais viscerais, entendeu? Então, o paciente tem que tomar o soro sempre, independente de ser no terceiro, no 10º, no 20º dia. Isso aí vai, né, ser o caso de uma avaliação, mas quando ele chega, tem que se administrar o soro, porque senão ele pode ter. Inicialmente, as lesões por aranha marrom, elas são mais superficiais, ou seja, na pele, na estrutura telial da derme, tá? Mas ele pode chegar até órgãos que são órgãos importantes, como o fígado, como o coração, como o caso dos rins, entendeu? Então, é sempre importante que você faça a utilização do soro, independente do dia que foi atendido, tá bom? Opa, aí a Viúva Negra, todo mundo conhece, né? É uma personagem da Marvel, tá? Mas a Viúva Negra que a gente está estudando aqui é essa pretinha aí, também chamada de Flamenguinha, né? Que é preto com vermelho. Então é importante que você faça, né, a diferenciação. Observem, pessoal, como as 3 aranhas são bastante diferentes, né? A marrom, a armadeira e a Viúva Negra. Não tem como você você não fazer uma distinção no caso da identificação dessas aranhas. Então, resumindo, pessoal, o que a gente está vendo aqui de sinais e sintomas, principalmente por aranhas e escorpiões, que foi o foco principal hoje da aula, então nós temos as 3 aranhas, né, a armadeira, viúva negra ou flamenguinha e aranha marrom, e o escorpião do tipo Titus stigmoris. Então nós temos a armadeira, dor local intensa, que pode irradiar, apresentar um edema, eritema e sudorese local. A viúva negra também com dor, irradiando para os gânglios regionais, pode haver contração muscular, né, que pode complicar com as fasciculações, rigidez na parede abdominal, sudorese, hipertensão, taquicardia, que pode exigir, né, que pode passar para uma bradicardia e até o priapismo, tá? Casos graves, pode chegar o paciente a um choque. São aqueles sintomas que a gente vai ver mais de lesões teciduais, né? Geralmente, após 6 a 2 horas, começa a aparecer o processo inflamatório, né? Acompanhado de cefaleia, febre, tá? O aparecimento do eritema, do edema, que pode evoluir para um processo necrótico, deixando até o aparecimento de úlcera no contornos nítidos, como a gente viu no tornozelo daquele paciente. Então, é importante que a gente possa fazer a distinção. Vejam que são sinais e sintomas totalmente diferentes. A dor local intensa, ela sempre vai acontecer por causa da mordedura, da picada da cobra. Ou, desculpa, das aranhas. No caso dos escorpiões, o único de interesse nosso aqui no Ceará é o Titus stigmoris. Ele causa essa dor local intensa, que pode irradiar, e pode aparecer um edema discreto com sudorese local. Nos casos graves, a gente sempre tem que fazer a observação de alterações cardiovasculares e respiratórias, principalmente alterações abdominais, né, como náuseas, vômitos, dor abdominais, acompanhados de alterações no exame de amilase. Desculpa aí, tá, Luana? Porque eu vejo pelo nome da pessoa aqui, tá? Mesmo estando em estado já bem avançado, o soro vai servir, vai sim, vida. O soro, ele vai neutralizar a toxina, tá? A toxina, como eu falei para vocês, todas essas peçonhas, tá? Todos esses venenos, eles sempre, pessoal, eles sempre vão ser uma substância que o organismo não consegue eliminar, tá? São proteínas. Então, o soro sempre vai servir, até o ponto de não comprometer o estado do paciente. Pode ser injetado pouco soro, tá? Então, o avanço das lesões pode ser menores, mas dependendo da estrutura muscular do paciente, pode acontecer que o paciente possa desenvolver sintomas bem mais graves, tá bom? Então, vamos lá.
o tratamento com o soro, né, ele sempre deve ser obtido a partir, né, de soros provenientes do Ministério da Saúde, né, que é feito através da imunização através de cavalos, né. Então, evitar sempre a compra de produtos que não são vinculados à Secretaria de Saúde do Estado, da Prefeitura, tá? Não existe soroterapia particular. Eles são apresentados na forma de ampola, com concentrações diferentes. O prazo de validade dos soros é de 3 anos. Então, eles têm que ser armazenados sempre com temperatura de 2 a 8 graus. Gelar o soro, tá? Então, o armazenamento desse soro é responsabilidade do farmacêutico. Ele fica, no caso aqui do Ceatox, dentro do Ceatox, numa geladeira, onde é medida essa temperatura 3 vezes ao dia, para evitar que essa temperatura aumente demais ou baixe demais. Sempre observar, pessoal, que o soro não pode congelar, ele vai perder a efetividade dele. A principal via de administração é a endovenosa, que é uma via rápida, tá? Intramuscular não pode ser feito, pode causar lesões no tecido, e a endovenosa é porque eu quero um efeito rápido. A gente sempre tem que se preocupar, pessoal, com as reações adversas na utilização desses soros. Recomenda-se sempre que você faça um antihistamínico do tipo prometazina para via intramuscular, 15 minutos antes da administração do soro. O soro não deve ser diluído, tá? Outra observação importante. O soro antiofídico, antiescorpiônico, antiloxocélico, não pode ser diluído. Porque se você diluir, você vai diminuir o efeito do soro, tá? Esse tipo de procedimento, com a utilização de prometazina, um antihistamínico antes, é para evitar o risco de reações alérgicas que pode matar o paciente por um choque anafilático. E se caso o paciente apresente formigamento nos lábios, né, o peso da língua, você suspende o soro e faz um corticóide e administra novamente, né, o gotejamento, sempre lentamente, até o paciente não apresentar nenhuma reação alérgica. Então, as quantidades que você vai administrar vai depender do tipo de envenenamento, da gravidade do envenenamento. Então, a avaliação tem que partir do farmacêutico, tá? Então, aqui eu tenho só uma tabela mostrando para vocês, né? A classificação leve, moderada e grave, o tipo de soro, quantas ampolas devem ser utilizadas, e a gente sempre tem que observar na literatura esses tipos de quantidade para não acontecer casos de paciente que possa morrer pela administração de um soro, tá bom? Vejam aqui a surucucu, né? Ela sempre é de moderada a grave, porque ela é uma cobra de grande porte, então ela injeta, às vezes, o veneno em grande quantidade. Então, quais são as complicações que a gente deve sempre observar no caso dos acidentes ofídicos, principalmente? Então, a gente sabe que 10% das picadas de jararaca evoluem com a necrose com abscesso local. Cerca de 1% desses casos sofrem algum grau de amputação. Então, a complicação mais temida é a insuficiência renal aguda, eu já falei isso para ele. Possivelmente causa, né, o óbito dos acidentes crotálicos com botrópicos, sendo os mais graves no segundo grupo, os botrópicos. Tá? Isso aqui a gente já viu, foi a matéria da primeira prova. Então, a gente deve sempre levar em conta, né, que esses fatores, a demora no atendimento é um fator que pode causar uma lesão maior, o emprego do torniquete dos garrotes, no caso da picada de cobra ou de qualquer outro tipo de peçonha, tá? A manipulação cirúrgica precoce nas lesões e principalmente os acidentes com crianças, gestantes e idosos. Então, a gente tem sempre que levar em conta essas observações para que a gente possa evitar o agravamento de alguns casos que podem ser tratados com a rapidez. No caso dos escorpiões, né, os casos convenientemente tratados, eles são sempre levados para uma boa evolução e não tem complicações em geral. No caso das aranhas, né, as aranhas marrons, o aparecimento daquelas lesões necróticas de pele tem evolução longa, tá? E a lentidão na cicatrização da úlcera. Então, eu atendi uma moça de Iracema que ela teve que fazer um enxerto, né? Tirar da nádega e botar na coxa, porque a lesão, a ulceração na coxa dela foi muito avançada. Ela chegou no Ceatox já com 15 dias de atraso no atendimento. Alguns estudos têm demonstrado que
a cicatrização completa de 4 a 8 semanas após a picada, vejam aí, quase um mês depois. As cicatrizes retráteis ou inestésicas podem necessitar de uma cirurgia reparadora, como foi o caso dela, tá? E os acidentes, né, por outras aranhas, são de evolução aguda e após o tratamento eles não apresentam sequelas, como no caso da aranha marrom. Para a gente finalizar aqui, né, outro caso importante são as picadas de abelhas, vespas, vespões ou formigas. Isso aí, pessoal, vai estar muito relacionado com o paciente. Existem pacientes que são picados por abelha, mas não desenvolvem uma reação alérgica. Então, a gente tem que se preocupar principalmente com crianças e idosos, né, que têm contato com esses bichos, né, principalmente formigas e abelhas, que a gente pode encontrar no dia a dia da gente, também na capital, não é uma coisa somente de interior. Formiga tem na capital, abelha tem na capital. Então, onde tem fruta, né, disponível, o açúcar, o néctar, tem abelha. Então, as picadas de abelhas, de formiga, geralmente causam uma dor, vermelhidão na pele, inchaço e coceira, né? Você pode observar aí a mão, né? Isso é um único paciente, onde no seu braço esquerdo foi picado por uma abelha e no seu braço direito sem a picada. Então, vejam aí, a reação alérgica não são comuns, mas podem ser sérias. Os ferrões, pessoal, devem ser removidos por pessoas habilitadas, tá? Nunca se deve retirar um ferrão com uma pinça. Por quê, pessoal? Porque quando você pega a pinça, o ferrão, e você aperta para tirar o ferrão, você injeta a toxina. Ela sempre tem que ser tirada com o quê? Com uma lâmina. No caso, no hospital, a gente tira com um bisturizinho. Paralelamente à pele, a gente vai tirando os ferrões. Eu já vi o caso de um homem que recebeu 30 ferroadas de abelha e não aconteceu nada. Por quê? Porque ele chegou, não mexeu, né, nos ferrões, ou seja, não foi injetado nenhuma toxina. Ele saiu do jeito que ele entrou, ou seja, a enfermeira lá conseguiu tirar todos os ferrões de uma maneira segura. E a aplicação de cremes ou pomadas antialérgicas, né, ou corticoides, pode ajudar. Tem casos de pacientes que morrem pela picada de uma abelha, por conta de que a reação alérgica ela é muito relacionada ao tipo de paciente. Enquanto outros pacientes recebem até mais de 30 picadas de abelha e não conseguem desenvolver nenhuma reação alérgica. Tá? Então, os sintomas são, inicialmente, uma dor, né, imediata no local da picada, com a área vermelha, inchada, que pode causar uma coceira em torno dessa picada aí, tá? Vamos lá. Ivna, a quantidade de soro, isso, as ampolas vai ser de acordo com a avaliação do farmacêutico, entendeu? A sintomatologia que você vai avaliar, de acordo com aquela tabelinha, tá, que é registrada, ela tem que ser avaliada de acordo com o estado do paciente. Então, o número de ampolas vai ser de acordo com cada paciente, tá bom? Tem algumas pessoas, essa área inflamada pode atingir até 5 centímetros, tá? E pode perdurar por 2 a 3 dias. Então, às vezes, esse edema é confundido com infecção, que é uma situação raramente que ocorre após a picada de uma abelha. E as reações que acontecem alérgicas é o quê? Aparecimento dessa erupção cutânea, coceira generalizada, respiração, né, ofegante, dificuldade de respirar e o choque com edema de glote e a morte do paciente. A gente deve ter sempre cuidado. Então, quem é alérgico deve evitar, né, o contato com abelhas e formigas, com vespas, vespões, todos esses tipos de insetos que podem causar a morte instantânea. Então, o tratamento, vejam aí nessa foto bonita aí de uma abelha, né? A abelha é linda. Olha o ferrãozinho dela ali, ó. A remoção do ferrão, como eu expliquei para vocês, de uma maneira que você deve usar uma lâmina, né? Ou um cartão de crédito, ou um bisturizinho, ou uma giletezinha, paralelamente à pele, você vai tirando os ferrões, tá? Você pode também administrar um antihistamínico intramuscular oral, tá? No caso de complicações alérgicas, o uso da epinefrina, né? A injeção de epinefrina pode salvar o paciente, tá?
Então, essa abelha ela pode deixar o ferrão na pele. Quando você passa a mão ou coça, você injeta a toxina no local onde ela foi, né, colocada. Então, o ferrão deve ser removido o mais rápido possível por essa raspagem, tá? Como eu expliquei para vocês. Pode ser com uma gilete, pode ser com bisturi ou com qualquer superfície que você possa, paralelamente à pele, arrancar esse ferrão. Você pode aplicar gelo, tá? Juntamente com anti-inflamatórios e antihistamínico por via oral. A utilização de cremes também pode ser utilizado, um anestésico, um corticóide ou a combinação de ambos os medicamentos no local que está havendo a reação alérgica. Então, a reação alérgica grave deve ser levada ao hospital com a administração de epinefrina, líquidos intravenosos e outros tratamentos e outros medicamentos com tratamentos mais específicos, tá? As pessoas alérgicas, elas devem sempre se preocupar mais, tá? Nos Estados Unidos, existe a venda prescrita de epinefrina para alguns pacientes alérgicos, tá? Uma pessoa que tem um histórico de reações anafiláticas ou reações alérgicas por picadas de inseto deve evitar sempre, né, o contato com esse tipo de inseto e sempre ser identificado com a pulseira de alerta médico. Pessoas que se manifestam reação alérgica grave à picada de abelha são às vezes submetidas à dessensibilização durante alguns anos, que pode ajudar a prevenir futuras reações alérgicas. Ou seja, existem pacientes que são tratados depois de um acidente com uma abelha, com substâncias que vão dessensibilizando o seu organismo, para que o próximo acidente não possa causar a morte deles. Tá bom? Então, pessoal, era isso que eu queria falar, tá? Com relação aos animais peçonhentos, tá bom? Na próxima aula a gente vai estudar um pouco sobre a toxicologia social, tá? Depois a parte de medicamentos e plantas tóxicas, tá bom? Alguém quer fazer alguma pergunta? Tá? Não esqueçam, já tem uma atividade para vocês no sala de aula, onde vocês vão fazer uma resenha de 30 linhas do texto lá, né, de um artigo de um acidente numa criança, tá bom? Alguém quer perguntar mais alguma coisa, pessoal? Ave Maria 3 vezes, por que, Paulo? Então, pessoal, eu só quero desejar para vocês uma boa noite, tá? Um bom descanso para todo mundo. Tá? No começo, de 2 dias, Flávio, tá bom, 2 dias. No começo eu estava falando com o Júnior, que ontem fez uma semana que eu estava com alguns sintomas, tá? Sem gosto na boca, sem sentir cheiro, sem me alimentar bem, mas graças a Deus. Um mês, Paulo? Não. Mas graças a Deus eu melhorei, né, de ontem para hoje, tá? Mas eu passei a semana muito ruim, tá bom? Eu acho que eu peguei, né, o coronavírus, mas felizmente não precisei ir para um atendimento, tá? Fiquei em casa, me isolei de todo mundo, mas graças a Deus voltei ao trabalho essa semana e estou bem melhor, tá bom? Pois um grande abraço para todo mundo, tá? Precisar, pessoal, é só mandar uma respostazinha aí para mim e leia um texto e me mande o mais rápido possível, tá bom? Um grande abraço, boa noite, fiquem com Deus, morrendo de saudade de vocês, espero que a gente volte o quanto antes, tá? Grande abraço, viu?